Chega Mais! Olha, eu quero deixar meu agradecimento especial hoje à Natura e Floricultura, que hoje é quem decora aqui o nosso estúdio com esses lindos arranjos. Tenta mostrar para a gente aqui, Cleiton. Olha, a Natura e Floricultura possui um serviço delivery e atende com flores, decoração e cestas. O telefone para você entrar em contato é o 86999186322. Você também pode encontrá-los aí pelo Instagram, lá no @Natura e Floricultura. Hoje eu estou cercada aqui de lindos girassóis. Conheço algumas pessoas que adoram, viu, girassóis. Para vocês aí, tá? E olha, no mês das mulheres, o Chega Mais tem o prazer de conversar com a biomédica Melanie Fontes Dutra. Ela foi considerada, segundo um estudo do Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados e pela Science Pulse, como uma das principais influenciadoras sobre a Covid-19 em 2020. Com apenas 28 aninhos, a pós-doutoranda em bioquímica, é também mestre e doutora em neurociências. E desde o ano passado, Melanie se dedica a combater a desinformação e notícias falsas sobre o coronavírus em suas redes sociais. E é com ela a nossa conversa a partir de agora. Boa noite, Melanie. Muito obrigada aí pela gentileza de atender nosso convite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Olha seu currículo aqui, menina, você é tão novinha, já fez tudo isso. Tô aqui impressionada. Tem gente na sua idade que ainda não fez nada, viu, Melanie? Não, mas é que eu sempre gostei de estudar muito, sempre fui muito estimulada pelos meus pais a estudar, a ir atrás das coisas que me interessavam, tive muito apoio para escolher a ciência também, sempre foi uma coisa desafiadora também, porque, enfim, na época que eu escolhi a ciência, não tinha muitas referências de cientistas naquele momento, então sei que foi uma decisão muito desafiadora, mas foi algo muito acertado porque é muito aquilo que eu gosto de fazer, que é investigar, analisar, estudar e muito a fundo das coisas pelo prazer de aprender, de compartilhar. Você, além de ser muito estudiosa, você sempre foi muito curiosa. Nossa, muito, muito. Eu fui aquela criança que perguntava tudo, tudo, tudo. Bom, eu sou aquela pessoa que pergunta tudo também, então eu sou uma pessoa muito curiosa. Isso facilita bastante, né, no aprendizado, né, Melanie? Eu queria saber o que você achou dessa história de ser considerada uma das maiores influenciadoras aí na pandemia em 2020. Que bacana, viu? Ah, guria, foi muito louco, assim, porque eu recebi, eu lembro até hoje, assim, não deu tempo de processar, de cair a ficha, porque aconteceu tanta coisa depois, tá acontecendo tanta coisa, a gente tá trabalhando tanto, né, na ciência, na Sim, divulgação sim. científica, que a gente mal consegue processar as coisas. Mas eu lembro que quando eu recebi essa informação, eu fiquei tipo, gente, será que tá certo isso? Porque, Eu só estou será que fazendo meu trabalho, né, Melanie? eu fiquei, será que tá certo isso? E aí falei com uma amiga minha que também tava ali, Luísa, tá certo isso? E ela, ai meu, que loucura, eu não acredito. Eu falei, sim, gente, olha que legal, sabe? Porque daí depois eu fui ler a metodologia, como é que eles fizeram, que recorte ali eles pegaram. E foi muito gratificante receber esse reconhecimento, estar ao lado de pessoas tão gigantes, tão incríveis, que super te inspiram, me inspiraram a começar também. E aí tu chegar e estar numa lista junto com elas, poxa, é muito recompensador, né? Como eu falei, eu não tive nem tempo ainda de assimilar isso, mas cada vez que alguém me pergunta, toda aquela sensação da descoberta me vem e é muito gostoso, né? Ver que todo esse trabalho que é voluntário, que a gente faz muitas vezes no nosso tempo livre, na verdade todas as vezes no nosso tempo livre, e muitas vezes pegando coisas do nosso lazer para poder se dedicar a uma coisa que é tão importante, que transforma a vida das pessoas, o conhecimento transforma a vida das pessoas, e fazer parte disso, levar isso adiante, fazer com que uma pessoa sinta que ela compreendeu uma questão que era importante para ela, graças a
aquele momento de troca que tu teve, cara, é o que me faz dormir bem, assim, de noite, no sentido de que eu fiz meu melhor hoje, sabe? Eu consegui, de alguma forma, ajudar alguém, então é algo muito, muito, muito gratificante, né? Fiz minha parte, né? Estou fazendo aí a minha parte. Melanie, esse período aí da pandemia, ele tem sido importante para mostrar para todos a importância, o protagonismo da ciência no mundo de hoje, nas nossas vidas, que ela salva vidas, como está fazendo agora, né? Com a descoberta aí das vacinas. E você sendo uma protagonista feminina nesse universo, né? Nos deixa muito orgulhosas também. Parabéns aí mais uma vez. Eu fico muito feliz, né? Eu, como comentei, quando eu decidi fazer ciência, eu não tinha muitas referências mulheres, né? Era uma e outra que alguém comentava no colégio, numa aula de física, de química, mas majoritariamente os nomes que vinham eram nomes de cientistas homens, né? E isso me deixou muito insegura de saber se eu teria espaço, se eu poderia crescer dentro desse ambiente. E foi muito incrível porque no momento que eu entrei na graduação eu conheci muitas pesquisadoras mulheres. Eu fui orientada por uma mulher por toda a minha trajetória acadêmica até o momento. Tive uma orientadora que também era uma mulher. Eu tive muitas colegas que aprendi muito com elas, foram de uma representatividade imensa. Então, isso foi maravilhoso. E hoje poder ver a mídia dando tanto espaço para cientistas e vendo que muitos desses cientistas são mulheres incríveis, que a gente vê no horário nobre, que a gente vê na Globo, no SBT, na Record, em tantos canais aí da TV aberta, é muito legal, porque a gente fica pensando, poxa, imagina essa menina que hoje está crescendo, vendo um monte de cientista falar sobre ciência, um monte de mulher ali falando com propriedade sobre vários assuntos, ajudando a entender todas essas questões da crise que nós estamos vivendo hoje. Vai ser muito, muito, muito legal, porque isso traz representatividade, isso leva uma mensagem muito importante e, principalmente, na hora de escolher fazer parte disso, tu tem a segurança de que tem muitas mulheres nesse meio e que tu vai encontrá-las no caminho para somar com elas. Você apenas pensava, não é, Melanie, que não tinha tantas meninas interessadas por ciência. Quando você se aprofundou mais, é que você viu que existe sim esse protagonismo feminino, que elas estão dando um show aí na ciência, né? Nossa, e é um baita show, né? O que a gente está vendo de divulgadoras incríveis, cientistas que são pioneiras em vários aspectos aí, não só da pandemia, mas fora. É lindo, assim, de se ver. É uma coisa que a gente fica olhando e pensando, poxa, eu quero muito fazer parte disso. Quero muito poder estar envolvida em ajudar a construir algum conhecimento, a descobrir alguma coisa relevante para a sociedade e principalmente quero que mais meninas se inspirem, né? É algo que eu gosto muito de fazer divulgação científica voltado para criança, voltado para pessoas mais jovens também, porque Para é que eles muito bacana despertem, né? quando Eles despertem para exato, isso. né? Exato, é sobre representatividade, né? E são pessoas muito curiosas, então é muito maravilhoso fazer divulgação para crianças, para jovens também. E fora que tem toda essa questão da representatividade, como tu bem colocou. E você também, Melanie, enveredou por esse lado de tentar desmistificar muitas informações falsas que têm surgido aí em relação ao coronavírus, à Covid-19. Olha, eu trabalho no jornalismo diário aqui no Grupo Meu Norte. Eu acho que você tem tido muito trabalho, viu? Porque o que tem de fake news é fora do normal. É verdade, a gente está tendo muitas demandas aí de checagem de fatos, pessoas que trazem algum link com alguma dúvida. A gente sempre tenta criar um ambiente acolhedor para que a pessoa se sinta à vontade de trazer seus anseios, suas hesitações, para que a gente possa trabalhar e mostrar para essa pessoa se está correto cientificamente, se não está, por que não está, como funciona o método da ciência. Então, é muito além de tu fazer a checagem, é tu munir essa pessoa de ferramentas para que ela possa também desenvolver o seu senso crítico e virar uma peça ativa também no compartilhamento da boa informação e não daquela informação que tem uma narrativa desinformativa, que tem algum problema na metodologia, enfim. Então, é um trabalho muito extenso, né? Eu tenho muita felicidade de poder contar com muitos colegas da Rede Análise Covid, do Todos pelas Vacinas, da União Pró Vacina, do Grupo Infovid, de várias
iniciativas de divulgação que eu faço parte, porque é um trabalho muito extenso e requer colaboração, requer o engajamento da comunidade científica para que a gente aproxime as pessoas da ciência. Qual foi, não sei se você lembra, Melanie, nesse momento, mas qual foi assim a notícia que você viu, a fake news, você achou assim, pessoalmente, a mais absurda? Você ficou chocada, meu Deus, eu não acredito que alguém pode ter pensado nisso em relação à doença. Tá certo que o coronavírus, a Covid, é muito novo, né, para todos nós, mas o pessoal da fake news tem trabalhado muito, tem sido uma coisa assim bem exaustiva, né? Com certeza, né? Eu vejo assim, fazendo um retrospecto, a que mais me chamou a atenção e que eu pensei, nossa, que loucura, é muita coisa diferente junta e misturada. Foi a do chip 5G nas vacinas, com certeza. Essa foi a que, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, me caiu todo buteado do bolso, assim. Quando eu vi essa desinformação, eu fiquei, gente, como é que eu vou começar a analisar isso, né? E mostrar para a pessoa que não faz sentido isso, não faz sentido aquilo e tudo mais, né? É Foi uma muita coisa que a viagem, gente né? Imaginar isso, nossa, a gente né? recebeu ali na rede, a gente ficou, tá, pessoal, por onde nós vamos começar então a fazer essa checagem? Então, com certeza me caiu todo buteado do bolso quando eu recebi esse link. E você acha, assim, de tudo que você já tentou desmistificar, você acha que as pessoas estão mais conscientes agora? A gente está completando um ano aqui de pandemia no Brasil. Era tanta notícia falsa no início da pandemia e agora que a gente já está com 12 meses vivendo esse momento, essa angústia, tendo aí já a vacina, começando o processo de imunização. Você acha que as pessoas estão mais conscientes, elas já conseguem ser propagadoras das verdadeiras notícias? Olha, isso aqui é mentira, não acredite nisso, eu sei que isso aqui é verdade. Já conseguiu, através desse trabalho de formiguinha, fazer isso, essa mudança de pensamento nas pessoas? O que a gente vê, assim, é algumas métricas de pesquisa de opinião pública sobre algum assunto, né? Então, desde o início da pandemia para cá, a gente vê que houve um crescimento na credibilidade das vacinas, que teve um crescimento de pessoas que deixaram de ser hesitantes e querem se vacinar. E isso é muito fruto dessa conscientização, dessa divulgação sobre os benefícios da vacina, sobre a segurança, como elas são descobertas, como elas são feitas, desenvolvidas. Então, com certeza, isso contribui muito. A gente vê muitas pessoas que no início da pandemia tinham um determinado comportamento e hoje elas já estão até engajadas, inclusive, em fazer divulgação, em marcar o divulgador numa publicação, dizendo que não é bem assim, calma, vamos ver o que o divulgador tem a dizer. Então, a gente vê que em algumas pessoas isso mudou e foi muito positivo. Na população, a gente já vê como um todo algumas mudanças importantes, como essa que eu citei das vacinas aí. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que muitas das informações são requentadas, né? Coisas que circularam ali no ano passado começaram a circular de novo esse ano. A gente vê ainda um conjunto de pessoas que ainda é bastante hesitante, que ainda está dentro dessa esfera de compartilhar coisas sem fazer essa checagem ou enviar para um especialista para fazer essa análise antes, né? Então, a gente vê os dois lados, a gente observa uma melhora como um todo em alguns aspectos, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa aumentar a divulgação, melhorar a forma como a gente comunica com essas pessoas, como a gente cria essa linguagem mais acessível, conteúdos mais atrativos, para poder fazer um combate ainda melhor contra a desinformação, né? Vai requerer mais divulgadores, um ambiente ainda mais colaborativo e formas criativas de poder ampliar ainda mais o alcance desses conteúdos científicos. E a percepção sobre a ciência, você acha que já mudou, que as pessoas estão dando mais credibilidade, que elas acreditam nas descobertas? Você falou aí da vacina, que ela está tendo mais credibilidade, mas a ciência, de modo geral, você acha que vai ser mais valorizada a partir de agora, pós-pandemia? Eu acho que a gente está vendo um movimento aí onde as pessoas estão se aproximando mais da ciência, dos divulgadores, em que a pessoa está começando a ter propriedade sobre o método científico. Então, a gente está vendo uma aproximação das pessoas com a ciência, até porque a ciência
hoje é a ferramenta que nos dá respostas mais assertivas, mais condizentes com a realidade que a gente está vivendo. Então, a gente vê que a percepção de muita gente está se orientando para isso também. E é muito importante, né, que essa construção da ponte entre ciência, mídia e sociedade prevaleça daqui em diante. A gente está vendo, por exemplo, muitos cientistas falar de pautas de ciência em virtude da pandemia hoje, mas que mais cientistas depois da pandemia também possam ser convidados para falar de pautas de ciência em horários interessantes, onde tem bastante audiência, né? Que a gente possa manter essas relações daqui em diante, para que a sociedade tenha uma aproximação perene com a ciência, que a ciência possa fazer parte de sua rotina, porque essa transformação da sociedade vai ser muito importante para os desafios que nós vamos enfrentar daqui em diante. Essa não vai ser a última pandemia que nós vamos encarar enquanto sociedade, e a sociedade do amanhã precisa ser muito melhor do que a sociedade do hoje, para não cometer os mesmos erros e que possa sempre estar apoiada ainda mais na ciência, para principalmente evitar problemas, né? Que a gente possa ter um apoio tão grande na ciência, um investimento tão importante, que a gente possa evitar situações piores, né? Que a gente possa se valer da ciência não só para apagar incêndios, mas para evitar que os incêndios aconteçam, porque o que teve de alarme, de pessoas alertando sobre até mesmo essa situação que nós estamos vivendo agora. Nós da própria rede estamos desde setembro falando desse aumento de casos que aconteceu no fim do ano e que o início de 2021 seria muito conturbado se a gente não fizesse restrições naquele momento. Então, não estou dizendo que nós somos donos da verdade, mas o que a gente fez foi se apoiar na ciência, foi analisar os dados que são públicos, né? E isso era muito visível para nós. Então, vamos ouvir mais os cientistas, vamos ouvir mais os divulgadores, vamos nos apoiar mais na ciência, porque muitas das coisas que a gente vê, elas podem ser evitadas ou amenizadas, né? Isso tem um impacto importante na sociedade. É verdade, você está coberta de razão. O que a gente via, a análise dos cientistas sobre a situação em que nós estamos passando hoje, ela já foi falada antes, né? Que seria realmente um ano bem difícil. Eu vi um artigo de uma professora falando que o mês de janeiro, fevereiro, março de 2021 seriam os mais terríveis. E aí a gente está vendo, né, a realidade se concretizando. Infelizmente, muitas pessoas não deram credibilidade, não tomaram as providências, e aí a gente chegou a essa situação, né? Mas é preciso que haja mais conscientização também, não é, das pessoas, para que elas colaborem e não apenas os governos tomem para si toda a responsabilidade, né, para a gente sair dessa pandemia. Com certeza, nossa, eu assino embaixo com o que tu falou e acho que daqui em diante é muito importante que a gente siga investindo na ciência, investindo nessa comunicação assertiva, nessa comunicação acolhedora com as pessoas, porque isso é muito verdade, assim, a gente vai sair dessa pandemia, a gente vai conseguir, né, de alguma forma, com as vacinas, com as medidas de enfrentamento, amenizar tudo que nós estamos vivendo hoje e sair dessa pandemia daqui a um tempo. E esperamos que não seja tanto, né? E para isso precisamos aumentar a velocidade de vacinação, precisamos aumentar o rigor das medidas de enfrentamento nesse momento para conseguir contornar esse momento de crise das internações hospitalares, da sobrecarga e colapso do sistema hospitalar. Então, nós precisamos agir enquanto sociedade. Eu acho que é isso que é uma grande mensagem que nós estamos ouvindo nesse momento, né? A pandemia, ela se conclui, ela se resolve quando a sociedade age em prol da própria saúde da sociedade. Essa dicotomia da sociedade de investir em saúde ou economia, ela não acontece na vida real, porque você tem a saúde influenciando diretamente na economia, por exemplo. Então, a gente já viu, por exemplo, que países que investem em medidas restritivas para contornar uma crise de saúde pública, como a sobrecarga hospitalar, o colapso hospitalar, esse grande número de casos, tem uma retomada econômica melhor, tem impactos positivos na economia. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Quando a gente age em prol da sociedade, vários setores da sociedade se beneficiam, a economia é um deles. Então, para a gente resolver a pandemia, precisamos agir juntos. Precisamos todos juntos aderirem às restrições,
todos juntos usarem máscaras, fazerem o distanciamento físico, evitar aglomeração, praticar a higienização adequada e todos juntos nos vacinarem, todos aqueles que são indicados se vacinarem e cobrar dos nossos gestores mais vacinas, mais doses para acelerar esse processo, porque no meio de tudo isso nós temos as variantes, nós temos várias questões aí que nos preocupam muito atualmente. Então, vamos investir em ciência, vamos ouvir mais os pesquisadores, os divulgadores que estão trabalhando em prol da sociedade e entender que a ciência é a nossa principal ferramenta para o progresso, para uma sociedade mais saudável, uma sociedade que vai ser uma sociedade melhor amanhã, com certeza. E combater, não é, Melanie, as fake news, porque elas ajudam a propagar o medo. Na maioria das vezes, a desinformação pode ser uma arma, inclusive, para provocar a depressão, o medo, a angústia ainda maior na população e provoca um adoecimento também, né? Que não seja de Covid, mas que seja um adoecimento mental, que tem provocado realmente um dano muito forte em toda a população brasileira. É tentar investigar o máximo possível aquela informação e não assimilar de imediato tudo o que você ouve, né? Exatamente, né? Ter o senso crítico, analisar aquilo que está chegando para ti, tentar olhar alguma palavra-chave, jogar no Google, ver se já não tem algum site de checagem comentando sobre aquilo. Às vezes já é um ponto de corte super útil, né? Pegar uma palavra-chave, jogar e ver o que já tem sobre aquilo. Se não tiver nada que leve a algum entendimento, alguma coisa que esclareça, procurar um divulgador. Os divulgadores estão nas redes sociais, eles estão à distância de uma mensagem, tem muita gente muito acessível. Eu sempre tento responder todo mundo que me manda mensagem. Posso demorar um pouco mais ou menos, mas respondo todo mundo. Então, isso é super legal, né? Porque a pessoa já sabe que aquelas pessoas ali respondem, elas vão conversar contigo e tudo mais. Então, isso já aproxima a pessoa, né, do divulgador da ciência e ela já pode pegar aquele conteúdo e junto dessa pessoa já entender, né? Então, a gente tem que segurar um pouco a ansiedade de ver um título sensacionalista, uma matéria que está prometendo muita coisa, segurar um pouco essa ansiedade, falar com os divulgadores, dar uma pesquisada em palavras-chave, porque muitas vezes esse compartilhamento a gente não tem dimensão do tamanho que isso gera ou do quanto nós estamos ajudando para uma narrativa desinformativa circular. E isso pode mudar o comportamento das pessoas, isso pode colocar pessoas em risco real, né? E a gente não pode favorecer isso, a gente tem que proteger a nossa sociedade e a melhor forma que fazemos isso é compartilhando informações científicas e aderindo àquilo que a ciência está mostrando que funciona, né? Todo mundo quer que um remédio que vá ajudar a prevenir Covid apareça, né? Ninguém torce contra isso, mas a questão é, até o momento nós não temos. A melhor coisa de evitar, a melhor coisa que podemos fazer para evitar são as medidas de enfrentamento, é a vacinação. E estamos pesquisando outras alternativas para se somar a isso. Então é importante que as pessoas entendam isso, né? Se a gente está dizendo que não temos nada cientificamente comprovado para tal coisa, é porque até o momento não temos, mas estamos indo atrás disso, né? E precisamos se manter sintonizados com o que a ciência está apontando, porque são os melhores caminhos para a gente lidar com a situação no momento. Às vezes, não é, Melanie, a pessoa que está nos assistindo agora, ela diz o seguinte, ela pode pensar o seguinte: os nossos governantes é que têm o poder, eles é que podem resolver. Só que cada um de nós pode usar a máscara, usar o álcool, tentar fazer o distanciamento, o isolamento, e isso já é uma ajuda muito grande. Cada um fazendo um pouquinho, a gente vira o jogo, né? Então, não pense que é pouco, o fato de você, eu usar máscara não vai fazer muita diferença. Vai, inclusive, pode até salvar uma vida, a vida de uma pessoa que você encontra pelo caminho e pode estar contaminado, né? Exatamente, né? E é bem isso que tu falou, quando a gente entende que as nossas ações individuais impactam a sociedade, que não só estou me protegendo, mas estou protegendo as pessoas ao meu redor também, isso mostra a nossa responsabilidade enquanto cidadão de prezar pela saúde da sociedade durante esse momento de crise, né? Então é bem isso, se todo mundo fizer as medidas individuais, a sociedade vai estar mais protegida. Se todo mundo que puder ficar em casa ficar, aqueles que precisam sair para trabalhar vão também estar mais protegidos. Então, se a gente fizer todas essas coisas que a gente está desde o início da pandemia falando da sua importância
e de como isso impacta positivamente no enfrentamento da Covid-19, principalmente da transmissão do vírus, a gente poderia estar numa situação muito diferente hoje, né? Não vendo esse número exorbitante e intolerável de óbitos. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso, que a gente precisa, nesse momento, agir juntos, né? Aderir a essas medidas restritivas de enfrentamento juntos, para a gente sair o mais rápido possível dessa situação e poder flexibilizar as coisas que a gente tanto quer. Mas isso tem que ser feito no momento certo, não quando a gente quer, porque muitas vezes quando a gente quer não é o momento certo e aí a gente se mete num buraco muito grande, né? Então a gente tem que fazer isso de forma responsável. Melanie, queria lhe agradecer pela sua participação, lhe desejar uma ótima noite. O seu Instagram está aí para que as pessoas possam também seguir, possam tirar dúvidas com você. Muito obrigada, adorei o nosso papo. Ótima noite. Ótima noite, obrigada pelo convite, fico sempre à disposição. Obrigada. Obrigada, Melanie. E olha, a gente vai dar agora o resultado da nossa enquete. Você que participou através do 9411-7777. Você acredita em todas as notícias propagadas sobre a Covid-19? Vamos lá. Olha aí, 71,4% acredita e 28,6% não. Obrigada pela sua participação. Chega Mais fica por aqui. Até o nosso próximo. Oferecimento G3 Telecom, a internet que conecta Teresina. E Facide, faculdade de verdade é assim.